Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: sempre precisamos nos posicionar e praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós vivemos no meio de uma batalha espiritual. Seja Deus ou seja o diabo, ambos querem a nossa atenção. Ambos querem que nós os obedecemos. A diferença é que um nos ama e o outro nos odeia. Por isso nós devemos colocar a nossa prioridade no Senhor, os nossos pensamentos e o nosso coração e toda a nossa esperança. Quando eu não acreditava em Deus, eu não sabia que existia tantas coisas boas nessa vida. Porque para mim, as conquistas, elas eram o ápice das nossas vidas. Encontrar alguém, ter dinheiro suficiente para você poder conquistar todos os teus sonhos. E assim a gente vai vivendo e conhecendo. Porém, será que isso é o suficiente? A gente só descobre que certas coisas não são o que nós imaginamos quando nós chegamos lá. E a maior parte das pessoas, elas só vão ver, elas nunca vão ter. E a ilusão, ela continua se retroalimentando. Porque na minha imaginação cabe tudo. Eu posso achar, eu posso pensar, eu posso acreditar em diversas coisas, mas será que isso se traduz em realizações na minha vida? Por que existe esse sentimento de sozinho, esse sentimento de vazio, essa solidão? Por que mesmo quando nós alcançamos tudo aquilo que nós queremos, ainda falta alguma coisa? É como se cada conquista ela quase chegasse, ela quase desse. Então tudo aquilo que não é, nós completamos com imaginação. Se não fosse assim, nós não precisaríamos beber para tentar sentir alguma coisa além de nós. É como se nós precisássemos sempre de um gole a mais, de alguma coisa a mais, de um complemento. Poxa, será que está tão ruim assim? Será que não tem nada de bom na nossa vida? Nada mesmo? Quando nós não prestamos atenção e não sabemos o valor das coisas que nós temos, o mal ele acaba sempre nos seduzindo. Sempre nos colocando o pensamento, nos colocando para baixo. E a gente às vezes se vende por essas coisas. E no final a gente vê que não vale a pena. Não existe nada melhor do que a presença de Deus nas nossas vidas. E quanto mais perto nós estamos do Senhor, mais perto nós estamos do amor. Mas nós precisamos sempre nos posicionar. Jesus nos disse: aquele que me negar diante aos homens, eu negarei também ao Pai essa pessoa. Aonde está Jesus na tua vida? Você tem vergonha de ser um crente, de ser um cristão? Eu lembro que no começo, quando eu comecei a chegar perto de Deus, a me aproximar, desde o começo eu já tinha esse chamado de evangelização. E a primeira vez que eu fui falar de Jesus para alguém, eu levei uma Bíblia. E eu senti vergonha. Senti vergonha. Porque praticamente, desde que eu me conheço assim, eu me posicionava sempre contra. Então sempre de alguma forma eu perseguia as pessoas que acreditavam em Jesus. E o meu problema não era Jesus. O meu problema às vezes estava na igreja, pela forma que eles se posicionavam, pela forma que eles julgavam, por se acharem melhores do que as outras pessoas. E aí Deus me deu a oportunidade de poder evangelizar, de poder participar, de ler a palavra de Deus,
de poder adquirir sabedoria. E o meu chamado é esse, é sempre se posicionar. Por diversas vezes tentaram me calar, porque às vezes não é conveniente a gente ficar mostrando o que está na Bíblia. Nem para Jesus foi. Quando Jesus ele conversava com os mestres da lei, ele falava sobre a palavra de Deus, mas também mostrava a hipocrisia. E todo lugar que tiver muita humanidade vai existir hipocrisia. Porque a humanidade envolve vaidade, envolve as pessoas colocarem os seus interesses, colocarem o seu ego em prática. E nem sempre isso dá certo. Se a gente vai lá em Apocalipse 3, versículo 15 e 16, a palavra do Senhor ela diz assim: Eu sei o que vocês têm feito. Sei que nem são frios e nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, vou logo vomitá-los na minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Quem está conversando conosco aqui? De quem são essas palavras? São de Jesus. E a primeira coisa que ele diz é: eu sei o que vocês têm feito. Por mais que nós tentamos esconder, por mais que nós mentimos, enganamos, manipulamos, nos calamos, omitimos, Jesus, ele sabe tudo o que nós temos feito, seja de bom, seja de ruim. Ele sabe cada oração, ele sabe cada vez que nós colocamos a esperança em algo que não fosse ele. Ele sabe quantas vezes nós prometemos uma coisa e não cumprimos, mas sabe também que nós temos uma dependência de Deus. Jesus, ele sabe todas as coisas, mas a parte mais triste que tem é essa: sei que não são nem frios nem quentes. E o que isso quer dizer? Que não se posicionaram. Eu, graças a Deus, eu já fui frio e já fui quente. Porque quando a gente é ateu, a gente se posiciona ao contrário. Quando a gente é cristão, a gente se posiciona a favor. O que não pode é a gente viver no meio. Lembra que eu sempre falo que não existe o meio. Se você não está com Deus, você está com o diabo. E olha como Jesus ele diz exatamente a mesma coisa. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Quando a gente vive a nossa vida buscando apenas os nossos próprios interesses, ignorando o mundo espiritual, nós somos mornos. Nós não somos nem quentes e nem frios. E Deus ele não gosta dessas coisas. Deus ele gosta que nós tenhamos convicção nas coisas que nós fazemos. E colocar amor é justamente isso. É colocar tudo aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração em prática. E o que acontece quando nós vivemos nessa vida morna? Quando nós assistimos a nossa vida sendo destruída. E às vezes a gente acha que porque está conquistando alguma coisa nessa vida, nós estamos prosperando ou que aquilo é uma bênção de Deus. Mas porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes. O que é o morno? Se eu pegar uma água quente e pegar uma água fria e misturar as duas, ele vai pegar a temperatura das duas. Jesus não gosta disso. E o que ele faz com essas pessoas? Vou logo vomitá-los da minha boca. Eu citei essa passagem ontem. Se você lesse a palavra de Deus mais de uma vez, né? Porque às vezes você não vai conseguir pegar, mas eu cito demais diversos versículos da Bíblia. Não apenas esses que eu leio e falo, ó, isso está em tal lugar, mas diversos são os pensamentos e as palavras. E é por isso que esse devocional,
ele tem a capacidade de ajudar você a encontrar o Senhor, porque são as palavras do Senhor, são palavras de vida eterna, são palavras que estão contidas na Bíblia. O que a gente não pode, e é o que eu vejo muitas vezes, é a pessoa ler o versículo da Bíblia e depois ela começa a pregar opinião. Ela cria analogias e cria coisas que não estão ligadas com a palavra de Deus. Olha o cuidado que eu tenho todas as vezes de pegar e escrever uma frase e colocar os versículos da Bíblia que essa frase ela se baseia. Pelo menos duas passagens que o pensamento se completa. Porque é fácil escrever coisas bonitas, mas o que salva a nossa vida é a palavra. Não é a beleza das palavras, mas é a verdade que contém nelas. Então você precisa se posicionar. Não dá mais pra gente ficar brincando de cristianismo. Não dá mais pra Deus falar, não adorem imagens. E você ali adorando imagem. Ai, mas eu venero. Cara, não é não. Não é não. Deus não tá pedindo. Você acha que o dia que você estiver na porta do inferno, na porta, o dia que o livro for aberto, o livro da vida que nós falamos, Deus ele vai dar espaço para você poder explicar a tua opinião. E aí o que ele escreveu na palavra, então é mentira, porque se você tá certo, e a palavra de Deus não é interpretação, porque interpretar a palavra é você se tornar um herege, é você querer contestar a Deus. Palavra se aceita, não se contesta. Quem contesta a palavra faz porque não está com o Espírito Santo, porque se tivesse não contestava. Para mim a Bíblia ela é perfeita, do jeito que ela é. Eu não colocaria e não tiraria uma palavra ou uma vírgula sequer. Tudo que tem nela explica tudo o que acontece na nossa vida. Ela tem a razão de todas as coisas e é através dela que nós nos tornamos quentes, que nós começamos a nos posicionar ou nós começamos a não se importar com a opinião das pessoas que são contrárias à palavra de Deus. Nem Jesus agradou todo mundo. Não agradou as pessoas que eram contrários à palavra de Deus. Porque todos aqueles que colocaram a sua esperança no Senhor e que conhecem a palavra de Deus, amam Jesus de todo o coração. E eu quero conhecer o Senhor pessoalmente. Eu vou estar lá. Eu me posiciono. Tenho me posicionado. Sou perfeito? Não, sou pecador. Mas eu sou dependente do Senhor. Sou dependente da sua palavra. No passado, eu vivi longe de Deus. E como isso me machucou. Como isso foi difícil de se viver. Como o sentimento de morte ele era constante. Como eu era infeliz. E quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente descobre que tudo isso que a gente sentia, Jesus disse que nós sentiríamos se Ele não estivesse conosco, se nós fôssemos mornos. Você tem se sentido triste? Você se sente às vezes pobre espiritualmente? Sente que às vezes mesmo você tendo tudo, você não consegue fazer parte de nada? Às vezes você se sente nu, às vezes não consegue enxergar as coisas. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Olha o começo do devocional. Eu queria que vocês entendessem, eu gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de poder gravar um devocional comigo. Porque a primeira coisa que vocês iam ver, que eu não tenho um roteiro. Eu escrevo eles... e eu nem lembro o que eu escrevi. Quando eu abro, eu leio e eu vou só lendo e vou falando e vou lendo. Então, se eles tivessem escrito em qualquer lugar que a gente tivesse, eu poderia gravá-lo, porque eu não dependo de um papel, eu não dependo de uma consulta, eu não dependo de nada. O que eu preciso já está dentro de mim, a inspiração ela vem de Deus. E exatamente o mesmo exemplo. Somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos. E a depressão é o mal do nosso século. Quanto mais pessoas tristes existem, infelizes, miseráveis,
mesquinhas, orgulhosas, vaidosas, ciumentas, briguentas, inimigas de Deus, amigas dos prazeres, só quer viver atrás dos próprios interesses. E por viverem assim, acreditando nas coisas erradas, ao invés de acreditar em Deus, acredita nas coisas. Ah, eu sou rico, eu sou um sucesso. Vocês viram um cantor, Zé Neto, não lembro o nome dele direito, famoso, com depressão? Como que uma pessoa dessa pode ter depressão? Como? Ele alcançou o sucesso que teoricamente todas as pessoas gostariam de ter. E Jesus vem e diz: você é morno? Vou te contar uma coisa, ainda que você conquiste o mundo inteiro, tem coisas que o seu dinheiro não pode comprar e você não sabe. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Olha a opinião que Jesus tem de você, porque você não se posiciona. Vai continuar vivendo em cima do muro, querendo agradar a todo mundo? Você imagina duas pessoas dentro de uma casa morna. As duas Jesus vomita, mas aquilo que Jesus vomita o diabo aceita. A porca sempre volta ao seu vômito. E aí? Miserável, infeliz, pobre, nu e cego. Cego por quê? Porque se não tem luz, não tem como ver. E aí? Se a gente continua lá em Apocalipse 3, versículo 19 e 21, a palavra do Senhor, ela diz assim: eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao meu lado do trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Jesus, ele continua nos ensinando: eu corrijo e castigo todos os que amam. Jesus, ele vai nos corrigir. Jesus vai nos corrigir. A palavra de Deus vai nos corrigir. Ah, mas ele vai me castigar? Vai. Ah, mas eu vou sentir dor? Não. Ah, mas como é o castigo? Com arrependimento. E não existe maior castigo que você olhar o tempo que você perdeu fazendo as coisas do seu jeito, sendo morto, sendo vomitado por Deus, sendo miserável, sendo infeliz. Nós não precisamos de um novo castigo. Nós já sofremos o suficiente. E enquanto continuamos sendo mortos, continuamos sofrendo. Quando você começa a ler a Bíblia na sua casa todos os dias, você começa a se posicionar. E eu todos os dias falo isso. Se posicionem, se posicionem, se posicionem. Você vai na igreja por quê? Qual é a resposta? Você vai porque você desde criança você vai porque você aprendeu com alguém, você vai porque você quer conhecer alguém, você vai porque você quer um carguinho, você vai porque o teu salário depende de você, mas tem vezes que você não está nem com vontade. E aí? Por quê? Então, se Deus ele corrige e castiga quem ele ama, ele vai nos colocar no caminho certo. Porque a correção é justamente isso. É nós pararmos de mimimi, parar de generalizar quando vai falar alguma coisa, parar de se vitimizar, parar de colocar a culpa nos outros e colocar a culpa em nós. Portanto, levem as coisas a sério. Não é teu pai, não é tua mãe, é Jesus. Está pedindo para você levar a sério a sua vida.
levar a sério as coisas que você faz, as coisas que você pensa, a forma que você se comporta. Tem coisas que eu fiz quando eu era adolescente, 15, 16 anos, quando você começa a descobrir a vida e quer ser rebelde. Dura quando você olha uma pessoa que ela já é velha e ela continua naquela mesma vida. É o mesmo cigarrinho, a bebida, droga, é a mesma forma de pensar, mesma ladainha. Não cresceu nada. 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 É sério. Quando eu levo as coisas a sério, o que eu faço? Eu me arrependo. E aqui vem a parte do castigo. Todo mundo que começa a se converter sente vergonha das coisas que fazia. E às vezes a gente fica ali pensando nos relacionamentos que nós tivemos no passado sem Deus. E como nós machucamos as pessoas. Seja pelas palavras, pela forma de se comportar, pelo jeito de pensar e tudo. Mas não dá, né? Não existe salvação sem arrependimento. Se eu não olho o meu comportamento e acho que não tem problema, eu vou continuar sendo morno. Então ou você esquenta e radicaliza. Tem gente que acha que se lê a palavra de Deus você vai ficar louco. As pessoas ficam loucas quando lê a Bíblia. Não fica louco não. Você fica em paz. Fica em paz. Louco é quem vive longe de Deus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Como que eu posso ouvir a voz de Deus? É através da palavra de Deus, é através do meu coração, é nos momentos de desespero que você resolve orar, que você resolve conversar com Deus, que você resolve colocar alguém que está além de você na jogada. Ao invés de acreditar nas pessoas, você quer acreditar no Senhor. Se alguém ouvir a voz, a minha voz, e abrir a porta. Olha como Jesus, ele está na porta, ele está perto de todo mundo, a tal ponto que você pode ouvi-lo. Mas se você não convida ele para entrar na tua casa, ele não entra. Ainda que ele tenha te dado essa casa, ele não entra. Será que essa casa é um lugar físico? Ou será que essa casa é o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo? E esse entrar e jantar, será que é jantar de pôr uma mesa e Jesus sentou ali e falou, e aí, vamos comer um dogão? Ou será que esse jantar é quando Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus? Então, se alguém ouvir a voz do Senhor, o Senhor vai entrar e vai alimentar o espírito dessa pessoa. Agora, como que você pega essas palavras e entende ela literalmente? Não tem como a gente entender isso, sem viver isso, sem se posicionar, sem ficar quente. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono. E o que é a vitória? É a conversão, é você poder se tornar servo, é você poder amar a Deus sobre todas as coisas. Nós falamos sobre o sucesso. O que é o sucesso? Olha como nós falamos sobre todas as coisas. É como se nós pegássemos cada palavra e tivesse um devocional para cada palavra. Faz 1229 dias hoje que nós estamos anunciando a mensagem de Deus. Olha quanto tempo diariamente, gratuitamente, que Deus ele tem batido nessa porta e Ele tem querido entrar com você. E Ele tem falado para você ouvir a voz dEle. Leia a palavra de Deus para ver se você se posiciona, para ver se você para de querer agradar todo mundo, para ver se você começa a querer agradar a Deus, para ver se você sente o arrependimento de todas as coisas que você fez
sabendo de mais uma promessa de Deus: eu darei o direito de vocês sentarem ao lado do meu trono. Nós já colocamos a nossa roupa branca, nós já ouvimos o nosso nome escrito no livro da vida e agora nós descobrimos que nós teremos um lugar para se sentar ao lado do trono do Senhor. Você imagina se você gastasse em Deus o que você gasta para conquistar as coisas dessa vida que você não pode levar? Somos ricos e estamos bem de vida. E o que ganha? Ser cego, infeliz, pobre, nu e miserável. E o que eu ganho sendo quente ao lado do Senhor? O direito de sentar ao lado dele. E como que ele garante isso? Assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. A nossa vitória, ela é garantida com Jesus, porque Ele venceu a morte. Já não existe mais morte, já não existe mais condenação. Aquele que está unido ao Senhor, nada pode nos separar, nada pode nos separar. Você vai se posicionar? Você vai ouvir a voz do Senhor? Você vai chamar Ele para entrar? Você vai colocar Ele em primeiro lugar da tua vida? Você vai deixar Deus ser Deus? Vai parar de colocar a tua esperança nas pessoas ou nas coisas? Porque depois que a gente vai se convertendo, já nada mais importa. Nós estamos aqui simplesmente esperando o tempo passar. Louvando, adorando. Não que nós não damos valor às coisas que o Senhor faz, mas damos muito mais valor nas promessas do Senhor. Lembra sempre disso. Você precisa se posicionar. Você quer mudança? Se posiciona. Começa a negar aquilo que Deus diz não. Se você tem dificuldade, às vezes, para aceitar o que eu falo, leia a palavra de Deus. E o dia que você lê, você vai descobrir, assim como as pessoas do passado, quando eles encontraram, como se fosse a Bíblia da época, eles encontraram os livros da lei e começaram a ler e viram quanto pecado eles cometeram. E aí eles rasgavam as suas roupas, colocavam terra na cabeça, raspavam as cabeças, faziam jejum de arrependimento, de vergonha. E nós precisamos passar por esse processo, para que o Senhor ele possa viver. E aí sim, nós não seremos mais cegos, não estaremos mais nus, não seremos mais pobres, porque olha que para Deus, riqueza do mundo é pobreza espiritual. Felicidade do mundo não é felicidade, é infelicidade. Lembra sempre disso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que o Senhor ele entre na sua casa, que você o convide para o jantar, que Deus ele possa libertar você de todas essas coisas. Deus é bom o tempo todo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.